Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. O exercício de cálculo dessa vez do livro do James Stewart, que diz o seguinte: encontre a série de Maclaurin de f de x usando a definição de uma série de Maclaurin. Também encontre o raio de convergência associado. Os exercícios que nós vamos resolver são o número 7, em que a função f de x é o seno de π vezes x, e o número 9, em que a função f de x é igual a 2x. Inicialmente, o que é uma série de Maclaurin? Lembra que série de Maclaurin é um caso particular de séries de Taylor, em que você faz uma expansão em série de potências de uma função, no caso da série de Taylor centrada em um centro A, e no caso da série de Maclaurin esse centro é zero. Então a expansão em série de potências de Maclaurin é escrever uma função f de x como sendo a somatória de n igual a zero até infinito, das derivadas de ordem n para x igual a zero dividido por n fatorial vezes x elevado a n. Seria f de zero mais a derivada f de zero dividido por 1 fatorial vezes x mais a derivada de segunda ordem de zero dividido por 2 fatorial vezes x ao quadrado e assim por diante. Para isso, nós precisamos do valor da função e de suas derivadas. No caso do exercício número 7, a função, o f elevado a zero, a chamada derivada de ordem zero, é a própria função. Então, o f0, ou a derivada de ordem zero, é o seno de π vezes x. Nós vamos calcular o valor dessa função para x igual a zero. Então, é o seno de π vezes zero, que é o seno de zero. E o seno de zero é zero. Nós vamos precisar também da derivada de primeira ordem. Lembra que a derivada de seno é o cosseno, só que aí nós temos uma regra da cadeia, né, que a derivada do seno de u é o cosseno de u vezes a derivada de u. E no nosso caso, u é o π vezes x. E a derivada de π vezes x, em relação a x, é o π. Então, a derivada do seno de π vezes x é o cosseno de π vezes x vezes π. Fazendo x igual a zero, nós vamos ter que a derivada de primeira ordem para x igual a zero é o cosseno de π vezes zero vezes π. Como o cosseno de π vezes zero, o cosseno de zero é 1, então nós vamos ter 1 vezes π, que é o próprio π. Derivada de segunda ordem. Derivada de segunda ordem é derivada de cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Lembra da regra da cadeia? Menos seno de u vezes derivada de u, que é a derivada de π vezes x. Como nós já temos uma constante π, a derivada de π vezes x é outra constante π, nós vamos ter que π vezes π igual a π ao quadrado. Fazendo x igual a zero, derivada de segunda ordem para x igual a zero, é o seno de π vezes zero, que é o seno de zero, que é zero vezes π quadrado, que vai dar zero. Derivada de terceira ordem, que é a derivada de menos seno. Lembra que a derivada de seno é cosseno. Derivada de menos seno é menos cosseno. E lembra da regra da cadeia, né? Menos seno de u, a derivada é menos cosseno de u vezes a derivada de u, que é outro π que aparece. Então, π ao quadrado vezes π, π ao cubo. Fazendo x igual a zero, cosseno de zero é 1, então menos 1 vezes π ao cubo, menos π ao cubo. Derivada de quarta ordem, derivada de menos cosseno é seno. Então, seno de π vezes x, lembra da regra da cadeia, aparece outra vez π, vezes π ao cubo, π à quarta. Fazendo x igual a zero, seno de zero é zero, 0 vezes π à quarta é zero. Derivada de quinta ordem, aí nós encerramos, né? Derivada de seno é cosseno. Perceba que nós voltamos lá no início do ciclo. Cosseno de π vezes x vezes π à quinta, lembra da regra da cadeia. Nós vamos ter que, fazendo x igual a zero, π elevado à quinta potência. Com isso, nós podemos montar uma sequência. Vou tentar montar uma sequência aí para estabelecer essa série de Maclaurin. Nós já conhecemos esses valores todos, né? A derivada de ordem 0, 1, 2, 3, 4 e 5. É só substituir aí na nossa equaçãozinha. Então, a nossa expansão em série de potências para o seno de π vezes x é o f de zero, é zero, mais a derivada de primeira ordem para x igual a zero dividido por 1 fatorial, então π dividido por 1 fatorial vezes x, mais a derivada de segunda ordem dividido por 2 fatorial vezes x ao quadrado, mais a derivada de terceira ordem por 3 fatorial vezes x ao cubo, mais a derivada de quarta ordem dividido por 4 fatorial vezes x à quarta, até a nossa derivada de quinta ordem
que é o π à quinta, dividido por 5 fatorial vezes x à quinta. Algumas parcelas são nulas, né? Então a nossa expansão, nós tiramos algumas parcelas. Então nós temos lá π elevado à primeira potência dividido por 1 fatorial vezes x. π elevado à terceira potência dividido por 3 fatorial vezes x ao cubo. π elevado à quinta potência dividido por 5 fatorial vezes x à quinta. E assim por diante. Perceba que são números ímpares, né? 1, 3, 5, seguindo a ordem 7, 9, 11 e assim por diante. Perceba também que há uma alternância de sinais, né? A primeira parcela é positiva, a segunda negativa, a terceira positiva, a quarta negativa e assim por diante. Procurando aí as nossas regularidades, nós podemos reescrever isso como sendo a seguinte série: somatória de 0, n igual a 0 até infinito, né? Lembra, nós temos uma alternância de sinal. A primeira parcela é positiva, então menos 1 elevado a 0 é positivo. A segunda parcela, menos π sobre 3 fatorial vezes x ao cubo é negativa, então menos 1 elevado à primeira potência é negativo. Perceba que o menos 1 elevado a n satisfaz aí a necessidade da alternância de sinais. Como são potências com números ímpares, π elevado à primeira potência, π elevado à terceira potência, π elevado à quinta potência e assim por diante, então nós vamos ter π elevado a 2n mais 1, com n começando em 0. Né? Lembra que são os números ímpares, né? 2n mais 1 é a formazinha dos números ímpares. Com n igual a 0 começa em π elevado à primeira potência, dividido por 2n mais 1, fatorial, que também são os números ímpares, vezes x elevado a 2n mais 1, que também são os números ímpares. Com isso, nós temos a nossa série de Maclaurin, ou seja, uma série de Taylor com centro em 0, para a função f de x igual a seno de π vezes x. Ele pede também o raio de convergência associado. O que é o raio de convergência? Perceba que nós pegamos uma função f de x e fizemos uma expansão em uma série de potências. E essa série de potências são potências de x, então elas dependem do valor de x para que a série seja convergente ou divergente. Então nós vamos descobrir agora, através de um teste, para quais valores de x essa nossa série é convergente e para quais valores de x ela é divergente. O chamado raio, né, o raio, uma vez que nós conhecemos a nossa série de potências, né, a nossa função seno de π vezes x, e a somatória de n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n, vezes π elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial, vezes x elevado a 2n mais 1, ou seja, uma expansão em série de potências. A verificação do raio de convergência é feita através do teste da razão, que é a razão entre a parcela, né? Lembra que nós temos várias parcelas? Parcela de ordem n mais 1, dividido pela parcela de ordem n. E pelo teste da razão, o valor limite do módulo desta razão tem que ser menor que 1 para que a sua série seja convergente. Isso permite calcular o valor de x. Basta substituir a parcela de ordem n mais 1, perceba que é menos 1 na nossa série de potências. A parcela de ordem n é menos 1 elevado a n, π elevado a 2 vezes n mais 1, dividido por 2 vezes n mais 1 fatorial, vezes x elevado a 2 vezes n mais 1. Essa é a parcela de ordem n mais 1. Substituímos o n por n mais 1. Dividido pela parcela de ordem n, que é menos 1 elevado a n, vezes π elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial, vezes x elevado a 2n mais 1. E tudo isso tem que ser menor que 1, e a partir daí nós calculamos o valor de x para os quais essa série é convergente. Bem, vamos começar a fazer algumas simplificações, né? Lembra que eu estou usando aí propriedades, né? Estou aplicando a distributiva e fazendo a continha. 2 vezes n mais 1 é 2n, né? 2 vezes n, 2n, mais 2 mais 1, 2n mais 3. Então eu vou ter menos 1 elevado a n mais 1, vezes π elevado a 2n mais 3, dividido por 2n mais 3 fatorial, vezes x elevado a 2n mais 3. Com essa expressão, eu vou começar a usar a propriedade de potência. π elevado a 2n mais 3 é π elevado a 2n, vezes π elevado à terceira potência. Lembra que é um produto de potências de mesma base, em que você conserva a base e soma expoente. Então, fazendo a separação, nós temos menos 1 elevado a n mais 1 é menos 1 elevado a n, vezes menos 1, π
π elevado a 2n mais 3 é π elevado a 2n, vezes π a terceira. X elevado a 2n mais 3 é x elevado a 2n vezes x a terceira. X elevado a 2n mais 1 é x elevado a 2n vezes x. Π elevado a 2n mais 1, isso no denominador, é π elevado a 2n vezes π. E nós simplificamos algumas coisas que são possíveis, né? Perceba que nós podemos simplificar o menos 1 elevado a n, né? Nós cortamos ali o menos 1 elevado a n, ainda não mexi com o resto, fazendo aí passo a passo. O módulo de menos 1 é 1, então não vai alterar o resultado, então nós podemos eliminar esse menos 1 também. Então, sobrou isso aí. O que mais que nós podemos simplificar? Perceba que nós temos um x elevado a 2n que nós podemos cortar, então desaparece com aquele x elevado a 2n, sobra o x ao quadrado no numerador, né? Então x ao cubo dividido por x ao quadrado. Lembra que agora você tem uma divisão de frações, então você conserva a de cima e multiplica pela de baixo invertida. E continua simplificando. Perceba que o π elevado a 2n nós podemos cortar. O π ao cubo que sobrou ali no numerador com o π nós também podemos cortar. E nós temos aí essa expressão. Perceba que o 2n mais 3 fatorial é 2n mais 3 vezes 2n mais 2 vezes 2n mais 1 fatorial vezes tudo isso vezes x quadrado vezes 2n mais 1 fatorial. E aí nós vamos ficar com a seguinte expressão. 2n mais 1 fatorial simplifica com 2n mais 1 fatorial e nós vamos ter π ao quadrado dividido por 2n mais 3 que multiplica 2n mais 2. Aplicando a distributiva aí nós temos π ao quadrado dividido por 4n quadrado mais 10n mais 6 vezes x ao quadrado. E aí entra uma regra de limite, né? Número dividido por infinito, o valor limite de uma expressão desse tipo é zero. E nós temos aí o π ao quadrado, que é o número, né, o número real, dividido por 4n quadrado mais 10n mais 6, quando n tende a infinito. Perceba que são somas, né, são valores positivos, e quando n tende a infinito, 4n quadrado mais 10n mais 6 também tende a infinito. E nós temos número sobre infinito. E número sobre infinito é zero. Então, o valor desse limite é zero vezes x quadrado. Lembra que o raio de convergência é o conjunto de valores de x para os quais essa série é convergente. No teste, é o conjunto de valores de x para os quais esse valor limite é menor que 1. E no caso, 0 vezes x quadrado é zero. Então, qualquer que seja o valor de x, essa série, né, a série seno de π vezes x, a série correspondente a essa função, é uma série convergente. O raio de convergência é infinito. Na questão número 9, nós temos um f de x igual a 2 elevado a x. E vamos fazer a mesma coisa, né? Pegar ali a sua derivada de ordem zero, que é o valor da função, fazer o valor da função para x igual a zero, que é 2 elevado a zero, que é 1. A derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x ln de 2. Lembra que a derivada de b elevado a x é um caso particular da derivada de e elevado a x. Derivada de e elevado a x é e elevado a x ln de e. Do caso de b elevado a x é b elevado a x ln de b. Então, 2 elevado a x, a derivada é 2 elevado a x ln de 2. Fazendo x igual a zero, 2 elevado a zero é 1. Isso vai dar ln de 2. Derivada de segunda ordem, né? 2 elevado a x vezes ln de 2 vezes ln de 2, ln de 2 ao quadrado. Fazendo x igual a zero, 2 elevado a zero é 1, então ln de 2 ao quadrado. Derivada de terceira ordem, ln de 2 à terceira. Fazendo x igual a zero, ln de 2 à terceira. Derivada de quarta ordem, ln de 2 à quarta. Fazendo x igual a zero, ln de 2 à quarta potência. Derivada de quinta ordem, ln de 2 à quinta, fazendo x igual a zero, ln de 2 à quinta. Então, o mesmo processo do exemplo número 7. Com isso, nós podemos montar a nossa formazinha, né? A nossa série de Maclaurin, que vai ser, né, conhecendo os valores que nós temos, essa série vai ser f de x igual a 2 elevado a x, que é 1, mais ln de 2 dividido por 1 fatorial vezes x, mais ln de 2 ao quadrado por 2 fatorial vezes x ao quadrado, ln de 2 ao cubo dividido por 3 fatorial vezes x à terceira, e assim por diante.
Lembrando que 1 pode ser escrito dessa forma, né? ln de 2 elevado a zero dividido por zero fatorial. Nós achamos uma fórmula para expansão em série de potências da nossa função f de x igual a 2 elevado a x, que é a somatória de n igual a zero até infinito, de ln de 2 elevado a n, dividido por n fatorial, vezes x elevado a n. Então, para n igual a zero, ln de 2 elevado a zero, dividido por zero fatorial, vezes x elevado a zero, é 1. Mais, para n igual a 1, ln de 2 elevado à primeira potência por 1 fatorial, vezes x elevado à primeira potência. Para n igual a 2, queria a terceira parcela, ln de 2 ao quadrado, dividido por 2 fatorial vezes x ao quadrado, e assim por diante. Então, essa aqui é a nossa formulazinha. Lembre-se, nós temos que achar também o raio de convergência associado. Então, nós vamos usar as fórmulas encontradas, né? A fórmula encontrada para a parcela de ordem n, para aplicar o teste da razão e verificar, né, o raio de convergência desta série de potências. Tendo a forma da nossa série de potências para 2 elevado a x, nós vamos aplicar agora o teste da razão, que é o valor limite da parcela de ordem n mais 1, dividido pela parcela de ordem n. E esse valor limite, não, o valor limite quando n tende a infinito dessa razão tem que ser menor que 1. Substituindo os valores, nós temos que a parcela de ordem n mais 1 é ln de 2 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, vezes x elevado a n mais 1. E a parcela de ordem n é ln de 2 elevado a n, dividido por n fatorial, vezes x elevado a n. Nós vamos separar o x elevado a n mais 1, lembra que é um produto de potência de mesma base, conserva a base e soma expoente, é x elevado a n vezes x. O ln de 2 elevado a n mais 1 também é ln de 2 elevado a n vezes ln de 2. E o n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Tudo isso visando as simplificações. Perceba que nós já temos aí nessa expressão um x elevado a n que pode desaparecer. Então, nós cortamos esse x elevado a n, tá? Numerador e denominador. Como nós temos aí uma divisão de frações, nós conservamos a de cima e multiplicamos pela de baixo invertida. Perceba que o ln de 2 elevado a n aparece tanto no numerador como no denominador. Então, nós vamos simplificar essa sentença. Nós simplificamos, né? Sobrou ali ln de 2 dividido por n mais 1 vezes n fatorial, vezes x, vezes n fatorial dividido por 1, já que o ln de 2 elevado a n simplificou. O n fatorial também dá para cortar, né? Então, corto o n fatorial. Nós temos ln de 2 dividido por n mais 1 vezes x menor que 1. Nós vamos ver agora, dentro desse limite, quais os valores de x que, quando n tende a infinito, são menores, né? Dão como resultado um valor menor que 1. Lembra que nesse limite aqui nós caímos na nossa regrinha de limite, né? Número dividido por infinito. Número dividido por infinito é zero. Se eu aplicar o limite aqui quando n tende a infinito, ln de 2 dividido por n mais 1, quando n tende a infinito, é zero. E o módulo de 0 vezes x, qualquer que seja o valor de x, é zero. E 0 é menor que 1 sempre. Portanto, no nosso exercício número 9, o raio de convergência também é infinito. Para qualquer que seja o valor de x usado, a nossa série é uma série convergente. Certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.